No início, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: haja luz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Teve luz, mas tá escuro pra caramba. Você que tá aqui sintonizando mais uma vez nesse momento grotesco que eu gravo aqui da minha varanda. Obrigado pela sua paciência, pela sua preferência e pelos vários canais que você poderia estar assistindo agora e não está no nosso querido YouTube. Essa semana eu fiz questão de estar observando alguns dos nossos clássicos membros dessa internet grotesca. E deparei-me com o nosso um sujeito chamado Eufemisticamente Zoeiro, que é um sujeito que já há um tempo aí veio falar algumas coisas com relação ao trabalho que eu fiz há alguns anos, um texto aí que eu escrevi para um grupo de comédia. E até aí, nada demais, nada através, nada revés, né? A questão é que a gente fez isso, eu fiz trabalho há muito tempo e o cara resolveu então falar que isso era um plano, né? Um plano global e tal. Eu não sei o que dizer desses caras, mano. Eles acham que a gente tá tudo reunido, assim, no Foro de São Paulo, num porão. Todas as pessoas, especialmente que tem algum tipo de pensamento progressista, e que Satanás está por trás de tudo isso. Essa é a verdade. É tudo coisa do diabo. A gente é tudo gente do diabo, tá? Tudo gente do diabo. O único cara que eu não acho que faz esse tipo de bobagem, um cara que eu queria até mandar um abraço, que é o Rafael Cruz, que tem um canal que ele é um cristão, ele tenta fazer um diálogo real e coerente com a realidade e com a própria fé que ele tem. Sabe, eu acho que é esse o tipo de coisa que toda pessoa que tem uma religião deveria estar fazendo, tentar ver como que sua fé pode interagir com os indivíduos da sociedade, do mundo, especialmente aqueles que não fazem parte da sua própria fé. Tá? Mas não é o que acontece. O que acontece é que eles veem a gente como seres do mal, né? Tipo, o palhaço, eu sou o It, é uma coisa idiota. Tanto é que o Feministicamente Zoeiro foi entrar num hangout com um outro cara, que é o cara do Lilo Vlog, né? Desculpa, do ClickTime. É que eu não sei quando é do Lilo Vlog, ClickTime. Pra mim eles são o mesmo cara que fingem que são dois, né? Mas é o cara do ClickTime, e o cara do ClickTime veio falar que a AIDS é uma invenção de grupos de governos globalistas. Eu já expliquei isso naquele vídeo. Se vocês tiverem uma dúvida sobre essa questão, por como que esses conservadores brasileiros veem as coisas, tem um vídeo meu que é o Metacapitalismo e Capitalismo como Meta. Ali eu resumo, não precisa, você vê aquilo ali, não é que eu expliquei tudo que eles pensam, não, é que dali você começa a entender como é que esses caras pensam. Né? Começa com uma ideia que eram os Illuminati. Se você já leu os livros do Dan Brown, né, assistiu Anjos e Demônios, ou joga RPG desde os anos 90, você vai saber quem que são os Illuminati. Os Illuminati vieram de um livro chamado Illuminatus, que foi escrito inclusive por dois anarquistas, que era uma sátira com relação ao governo global, dominador, que queria centralizar todos os poderes. Mas muito bem. Os Illuminati, eles eram uma associação, né, explicando para quem não viu isso, que era um grupo de cientistas, assim, ou digamos assim, ou pessoas que estavam estendendo a ideia do iluminismo com relação à secularização, Estado laico, coisa assim. O projeto dos Illuminati era extinguir a religião. Eles realmente acreditavam que, mediante a ciência, espalhando a ciência, você extinguiria a religião que, na opinião dos Illuminati, era nociva à humanidade. Os Illuminati da Baviera, no caso, né, do século das luzes ali. Pois muito bem, esse grupo já foi pro saco há muito tempo. Muito tempo. Só que ele teve uma presença muito constante na sociedade. Então, esses grupos, assim, especialmente os macartistas, seguidores do astrólogo, eles acham que os Illuminati ainda estão vivos. Tá? Eles acham que os Illuminati ainda existem. Eles não usam o termo Illuminati. Em vez de eles usarem Illuminati, Nova Ordem Mundial, eles usam o termo globalista. Ou seja,
Eles acreditam que essa coisa de globalizar o governo e tornar o governo único é um plano de Satanás, porque Satanás tá lá, tem um anticristo lá na Bíblia, em Apocalipse, o anticristo vai centralizar todos os governos do mundo, e aí a partir daí ele vai acabar com as religiões e tudo mais, vai pôr 666 na testa, na mão, aquela porra toda que vocês já conhecem, colocar algum símbolo terrível, né, na testa, assim, tipo Google, assim. é, é, porque o 666, há muito tempo as pessoas achavam que era www, tal, tal, tal. Então a internet já foi vista como de Satã, inclusive porque ela globaliza as informações. Né? Inclusive seria ótimo que eles também pensassem que a internet faz parte de Satã, porque aí eles aproveitavam e sumiam dela. Né? Seria muito legal, né, essa parte. Pois muito bem. O projeto dos caras, o que eles acham é que Satanás controla os ateus, controla como marionetes, num grande jogo cósmico. Então toda pessoa que não acredita no cristianismo está sendo manipulada por Satanás. E isso inclui os islâmicos, tá? Isso inclui os povos que não fazem parte da cultura ocidental. Então essa galera toda está sendo controlada por Satã. Tá bom? Acabou o assunto, é isso. O assunto sobre eles é isso. Aí você pega um indivíduo que tem um amante da Idade Média, igual o dito conde, né? O dito conde, que fala que todo ateísmo é necessariamente niilismo, porque já que não tem projeto para além dessa vida, né? E não preciso ir para pessoas religiosas, não. Eu posso ir para outros direitistas, como é o caso de alguns indivíduos racistas que em um hangout me chegaram a dizer que eu sou um niilista por dizer que raça não existe, né? Essa coisa nos seres humanos, a raça entre os seres humanos não existe, porque a nossa espécie geneticamente tem pouquíssima diferença entre os indivíduos com maior pigmentação, com mais melanina na pele ou menos, não faz muita diferença, ao ponto de que espontaneamente um negro pode dar origem a uma pessoa branca e vice-versa, não necessariamente tendo um indivíduos com esse gene, tá? Especialmente as mais claras é mais difícil, porque é um gene recessivo. Até a cor dos olhos também vem da ideia de menos melanina e tudo mais. Pele, cabelo, tudo isso. O que escurece é a quantidade de melanina nesses elementos, especialmente nos olhos, né, e na pele. Beleza. Então, quando eu falei isso, também me chamaram de niilista. Isso é niilismo, que você tá vendo de forma triste, que não vai dar para preservar nada e não sei o quê. É isso que é curioso. É justamente o contrário, tá? Desculpem os cristãos, mas é justamente o cristianismo que defende que não dá para preservar nada, tá? São as religiões transcendentais que encaram que o nosso mundo é um mundo de passagem para o além. Então, em vez da gente estar respeitando o aquém, onde estamos, inclusive o aquém é uma palavra que poucas pessoas usam, né? Usam muito a palavra além, de tanto que o além é alencado na nossa realidade. Essa foi ruim, não sei porque você tocou, Gary. O além é o que é visto como o foco. Então, o que é niilismo de verdade? Segundo Friedrich Nietzsche, né, um ateu, niilismo e cristianismo rimam, e não só rimam, né? Em alemão, ele fala cristão e niilista. Mas é uma tradução livre minha, digamos assim. Então, o cristianismo e o niilismo são muito mais coerentes do que o ateísmo. Porque enquanto ateístas, nós acreditamos que a gente tem uma única existência, e essa existência é passageira, é temporária e depois já era. Então eu tenho que valorizar a minha essência nesse planeta. Eu tenho que valorizar a minha existência nesse mundo. Eu tenho que valorizar o ser em si, e não o ser para si, o ser para o além. Essa é a grande questão fundamental, a pedra angular da realidade social. Humana é que ela é demasiadamente humana. Essa é a fala de Nietzsche com relação à moralidade e ao transcendente. É também uma das razões pela qual eu sou contra, né, não diria contra, mas sou divergente com relação ao marxismo, apesar de eu compreender que faz sentido,
Né? O que o marxismo fala? Que depois de muito tempo a sociedade vai evoluir e vai se entender, vai conseguir produzir para todo mundo ter o suficiente, porque até materialmente vai compreender que o homem é o produtor da riqueza, da realidade, e não os deuses. Tá? Mesmo eu concordando com isso, e vendo a possibilidade de globalizar uma anarquia, digamos assim, que seria uma anarquia global, onde não há hierarquias, tal, porque o homem vai entender o quão fútil é isso. Ainda eu entendendo essas coisas e vendo isso dentro da história, né, esse motor da história que realmente a gente começa a olhar para a Idade Média e fala, ah, Deus colocou o rei, está tirando com a minha cara, vai cortar a cabeça desse rei. Ou então a gente falava, ah, eu sou escravo, eu sou sua propriedade, você está tirando com a minha cara, eu não sou propriedade de ninguém, vou ser livre. Esse processo do motor da história, a gente olha e vê que ele acontece pelas questões econômicas, eu não vou ficar esperando para a vida comunista acontecer. Então essa é a grande divergência que eu tenho enquanto anarquista. Eu acredito neste momento que eu não vou deixar ninguém me comandar para esperar que os burocratas desapareçam daqui em gerações. Essa é uma visão minha, particular minha, que, ao meu ver, valoriza a minha existência. Eu não vou confiar nos políticos, eu não vou confiar nas grandes empresas para cuidar de mim, eu vou confiar que pessoas próximas me ajudem e que estejam imbuídas dessa ideia também. A gente tenta trabalhar e viver dessa forma. Essa é a minha visão e minha forma de ver. Elas não necessariamente precisam ser anarquistas, mas elas estão voltadas para isso. Ao contrário dos cristãos, que veem um processo metafísico, ou dos patriotas, que veem nas fronteiras a essência da sua própria identidade enquanto indivíduo. O que é uma limitação para mim, ao meu ver, e uma submissão a gente que está me explorando também. Mas enfim. O foco central dessa discussão, quer dizer, é com relação ao ateísmo. Eu estou incluindo minha própria visão, mas o ateísmo, por si só, não é o niilismo por excelência. Essa é a grande essência das questões. O niilismo é eu observar a realidade e tentar ignorar ou não dar importância para essa realidade na minha prática. Entendeu? Minha prática. Então, enquanto niilista, eu posso ser um cristão. Posso ser um cristão, posso falar, como todo mundo vai no apocalipse, vai queimar tudo essa merda mesmo, foda-se o mundo. Eu não preciso me preocupar com a próxima geração. Jesus vai julgar todo mundo, vai ter um paraíso, vai ser ótimo. Aproveita e joga petróleo no oceano logo, porque esses animais aí nem vão pro céu. Se você não for testemunho de Jeová, os animais não vão nem ressuscitar. O testemunho de Jeová não, vai achar que vai ser nesse mundo, mas também dane-se. Joga petróleo porque Jesus vai vir e vai arrumar tudo. Entendeu? Isso não é niilismo? Na prática? É. Eu tô um pouco me ferrando para a realidade. Aí sim entra a questão do que esse conde picareta falou, de o ateu, se Deus já que eu sou ateu, eu posso dar um tiro na cabeça. Pergunta lá pro Islã, né? Quando eles se explodem, se eles se explodem porque eles acham que vai acabar a vida. Tá? Pergunta para eles por que eles acham que tem que morrer, que eles vão para um paraíso, que tem um monte de virgem, assim como os cruzados também. Iam porque os pecados iam ser perdoados para viverem para sempre. Assim como os vikings saíam saqueando porque se não morresse em batalha ia para o inferno gelado. Assim como os samurais lutavam em nome do seu daimyo, porque se não lutasse em nome do seu daimyo ia envergonhar seus ancestrais no céu, assim até como o governo japonês usou isso na Segunda Guerra, com os aviões, né, de kamikaze, os espíritos do ar, deuses do ar, né, no caso, kami. Então quem é o niilista de verdade? Para mim é o indivíduo religioso que não liga para o mundo, que fala que no além vai ser melhor, e que vive em prol do além somente, e que dane-se a realidade. Isso é o verdadeiro niilista. De niilistas do mundo que usaram do niilismo na sua própria realidade, como eu poderia falar sobre Nechayev, né? Nechayev era, aliás, um indivíduo que alguns acreditam que foi uma espécie de romance platônico de Bakunin, né? E porque a única razão pela qual estarem próximos seria algum tipo de romance, porque é impossível alguém com visões tão divergentes, né, como Nechayev e Bakunin tinham, porque enquanto talvez a questão da revolução por todos os meios possíveis e tudo mais, né? Mas assim, a grande questão mesmo
de Nechayev, ele acabou se afastando. Ele ficou um tempo com o Bakunin, isso até o Engels usou até para falar mal do Bakunin, falar ele era amigo do Nechayev, que é aquele terrorista, e pá, né, que é um cara que queria fazer destruição por destruição e tudo mais, né? Bom, isso é uma questão bem relativa. Os indivíduos que se disseram nihilistas são bem diferentes dessa perspectiva. É o caso de um rapaz bem jovem, que é o Gabriel Brasileiro, que se diz niilista. E ele é super preocupado com questões sociais. Muito mais do que esses ditos religiosos aí, que só estão aqui para falar, sei lá, se o Yakult tem gosto de piroca, né? Não, porque essa última aí não, eu não sei se eu posso falar desse cara, mas o cara tava falando que Yakult, não, esse gosto aqui não é um gosto de calixirota, não tem gosto de piroca, esse tem. Aí depois vai ficar falando mal de gay por aí, né? Sei lá quantas pirocas esse cara provou, né? Também eu não tenho. Isso é uma piada homofóbica, não sei também. Não sei, será que é homofóbica? Eu não sei se é. Eu não acho que seja, né? Eu também nem entro nesse mérito, né? Se alguém quer provar piroca de que tenha uma ou não, ou foda-se, entendeu? Você prove o que você quiser. Talvez porque eu seja um niilista. Parou, parou. Senão vai vir um desenhista que acha que pensa falar que eu fico só apertando isso daqui para fazer esse barulho, Gary. Parou. Mas é isso, tá? Meu recado é esse. Você tem uma vida que você quiser, cara. E essa decisão não é uma decisão niilista. Essa decisão, se você vai pegar por uma questão existencial, tem vários filósofos muito melhores do que um conde amante da Idade Média para falar sobre isso, tá? Você pode pegar vários filósofos ateus para poder falar sobre Sartre, que fala que você é livre, você está condenado à liberdade, a decidir por você mesmo, né? Então, você sendo assim responsável por fazer com você a partir do que fizeram antes, porque te educaram, te vestiram, te alimentaram enquanto bebê, você cresceu, e aí você teve que decidir. E aí você decide, você é obrigado a decidir. O Sartre fala isso, a única coisa que nós somos obrigados. Ou você pode se apegar a outros teóricos também religiosos, que é a questão de Spinoza, por exemplo, que é um panteísta, né? É claro que vai enlouquecer muitos teístas aí, mas ele falava que o homem sábio não está preocupado com a morte, e sim em como viver. E onde está o niilismo nisso? Onde está o niilismo? Pelo contrário, está na essência de uma nova construção. Assim como o marxismo vai levar a isso, vai falar que a sociedade vai continuar existindo, e essa é a importância do homem, e é assim que o homem vive e existe. E é por isso que a gente está conversando aqui, porque pessoas antes de nós desenvolveram tecnologia para a gente poder transmitir nossos dados de forma digital. Tudo isso é um grande niilismo, né? É. Pergunta para os seus amigos da Idade Média se eles iam querer isso ou querer ter como pagar alguma indulgência para poder ser transportado ali para as nuvens para ficar lá tocando harpa com as fadinhas, tá bom? Com todo o respeito e consideração às pessoas religiosas que respeitam os outros indivíduos. Eu quero dizer para vocês, tenham paz e até mais.